Antes de entrarmos, amados, propriamente na lição de hoje, a minha palavra para os irmãos nessa manhã é de ânimo e de esperança. Há um texto lá nos Salmos 112, verso 7, salvo engano, que diz que não devemos nos atemorizar por más notícias ou maus rumores. Então é importante a gente ficar tranquilo, ficar em paz diante de tudo, né, que tem acontecido em nosso país e no mundo afora. É muito importante que a gente esteja calmo. Eu sei que é difícil muitas vezes estarmos calmos, tranquilos, com tanta coisa acontecendo ao nosso redor. Mas deixa eu dizer aos irmãos uma coisa. Nós, principalmente quem fica muito antenado em notícias do dia a dia, fica sempre ligado nas informações, talvez você não tenha prestado atenção em algum detalhe de alguma notícia, né? E ver agora a mídia falar do aumento de casos no Brasil, do aumento de mortes e etc. Mas é de se esperar isso. Infelizmente não esperar a questão de mortes e de casos e tal, mas é porque no Brasil, aliás, antes, né, de começar, no começo dessa pandemia, não sei se os irmãos estão bem informados sobre isso, mas antes dela, os testes eram feitos aqui no Brasil e demoravam de 10 a 15 dias para dar um resultado. Então até algumas mortes aconteciam e as pessoas ficavam com suspeita de que tinha sido, do que de fato a pessoa tivesse morrido, né? Então fique tranquilo, você vê o aumento do número de contaminados, ou vê o número de aumento de casos mais complicados ou fatais, infelizmente, mas não atemorize seu coração, isso aconteceria. O governo brasileiro, segundo o ministro da Saúde, encomendou cerca de 2 milhões de testes, se eu não estiver enganado, e só uns dias atrás, agora na semana, chegaram 500 mil testes, parece, alguma coisa assim. E são testes chamados testes rápidos. Então por isso que acelera o número da informação, o número das estatísticas, acaba acelerando, indo lá no alto, né? Mas segundo os especialistas, é normal, né, que aconteça esse tanto de números, né? Lógico que não é normal a gente saber que a doença, o vírus está aí, mas fique tranquilo, descanse no Senhor. Deus está cuidando de nós, está nos dando boas oportunidades de crescimento espiritual, de revisão da nossa vida espiritual. Deus está cuidando de cada detalhe da nossa vida. O nosso Deus é o Deus de dias ensolarados e de dias sombrios. Então devemos manter a calma, continuar orando, continuar dependendo do Senhor e ficarmos tranquilos. Essa questão do número, que se você é alguém que fica acompanhando notícia, né, o tempo todo, essa questão do número aí, dos aumentos de casos, seria natural que isso acontecesse mesmo por causa dos testes. Os testes que antes demoravam de 10 a 15 dias para dar o retorno, se eu não estiver enganado, me parece que com 30 minutos já se sabe se um paciente já foi diagnosticado com Covid-19 ou não. O que não significa que todo mundo vai adoecer, morrer e nada disso, né? Temos visto aí os especialistas falando sobre isso, sobre a questão até da imunidade mesmo, e é por isso que pedem tanto a respeito das pessoas que são de risco, né? Pessoas idosas, pessoas com baixa imunidade, as comorbidades de um modo geral, né? As pessoas que têm já alguns casos de doenças crônicas, né, tal. Então tem que tomar um cuidado maior, um cuidado mais específico nisso aí. Fora isso, descansarmos, confiarmos no Senhor,
aproveitar o tempo em família, aproveitar o tempo junto, aproveitar o tempo a sós para poder ler a sua Bíblia, para poder orar, para poder crescer na graça de Jesus. E os que precisam trabalhar, devem trabalhar mesmo, e vai com os cuidados devidos, precisa de confiar no Senhor e fazer a sua parte, né? Claro, todos nós, né, de vez em quando precisamos ter que dar uma saída, ir ao supermercado, ir à padaria, sempre com os cuidados devidos que nós devemos ter, tá? Então essa é a minha palavra inicial aí de ânimo, de incentivo, de dizer aos irmãos que se não ficar o tempo todo ligado nas notícias, o tempo todo ligado nas redes sociais, é tanta fake news, é tanta coisa que vai passando para lá, passando para cá, e aconteça o que tiver acontecendo, irmãos, uma coisa não pode sair nem da sua mente, nem do seu coração: Deus está no controle. Deus está no controle, e graças a Deus por isso, porque se fossem os homens, se fôssemos nós mesmos, né, que estivéssemos no controle, a gente já teria perdido esse controle há muito tempo, né? O que faz a gente descansar é saber que Deus está cuidando de tudo, está tudo no controle de Deus. E aí então nós devemos simplesmente esperar nele, confiar nele e saber que dias melhores virão, e serão de fato muito melhores, eu creio. Por quê? Porque a igreja brasileira está sendo sacudida. A igreja brasileira está sendo sacudida com tudo isso que está acontecendo, e isso vai trazer um ponto muito positivo, né, para a nossa vida, para a nossa caminhada como igreja. Isso vai trazer um ponto muito, muito positivo. Nós como igreja estávamos muito acomodados, nós como igreja estávamos vivendo uma vida cristã muito superficial. Estou dizendo isso não de maneira específica, mas de maneira geral, né? De maneira geral, a igreja brasileira estava muito acomodada, e Deus de repente pode estar usando toda essa situação para nos confrontar, para botar a igreja de joelhos, para botar a igreja em estado de confissão de pecados, a igreja buscar acertar nas suas prioridades, né? Então é isso, né? A minha palavra inicial agora, antes do estudo bíblico, essa palavra de ânimo, de esperança, né, aos irmãos, e que os irmãos, por mais que pareça que está tudo numa confusão total ao nosso redor, não se esqueça, o céu é inabalável, o céu está do mesmo jeito, irmãos. Deus continua sentado no seu alto e sublime trono. Deus está no controle de tudo, das nossas vidas. Então nós não temos que temer, nem mesmo o que pode nos fazer as doenças, nem mesmo o que pode nos fazer os homens. Nós devemos descansar no Senhor e na força do seu poder. Que bom que nós podemos estar conectados, né, com os irmãos aí, irmãos lá no Nordeste, Sônia, Marcos lá em Portugal, mais Thaís. Deus abençoe a todos vocês aí, tá? E os irmãos aqui de perto, os irmãos da igreja que já entraram, e aqueles que vão ouvir a nossa palavra depois também. Deus abençoe, né, a todos vocês, e vamos para a palavra de Deus nesse instante. Alguns textos nos chamam muita atenção. O primeiro texto que eu quero que os irmãos leiam comigo, se você tiver acesso a uma Bíblia aí, é Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Nós estamos, irmãos, na nossa lição, número 9, da nossa série de lições sobre comunhão intencional. Nossa série de lições sobre comunhão intencional, nós estamos na lição de número 9, de 13 lições, né, que nós elaboramos sobre comunhão intencional, ou aquelas coisas que fortalecem e aquelas coisas que destroem a comunhão. Nós estamos na lição de número 9. Então, o texto
inicial é Efésios capítulo 4, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale a cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritarias, blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Esse é o nosso primeiro texto. Agora quero ler um texto com os irmãos em 1 Coríntios 6, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. E depois leremos os outros textos na sequência dos estudos, da sequência da lição. 1 Coríntios capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, irmãos: aventuram-se alguns de vós, tendo questão contra o outro, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação da igreja. Só existir entre vós demanda, guarde bem isso aqui, irmãos, só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis e fazeis, porque não
sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Muito bem, depois a gente vai lendo alguns outros textos aqui, para a gente ter uma noção exata, né, uma noção clara do que nós queremos compartilhar com os irmãos. É um mandamento, daqueles mandamentos que dizemos negativos, que a palavra de Deus nos recomenda a não praticarmos. Tem aqueles que devemos praticar e tem aqueles que nós devemos não praticar. Então essa lição número 9 da nosso contexto de lições de comunhão intencional vai falar sobre não morder e não devorar uns aos outros e não provocar uns aos outros. Então não mordam, não devorem uns aos outros e não provoquem uns aos outros. Parece estranho, né? Essa recomendação bíblica de não morder, não devorar uns aos outros. Mas os irmãos certamente vão entender no decorrer da nossa lição o que a Bíblia quer nos dizer com isso. O objetivo, irmãos, é combater. O objetivo nosso é combater toda atitude de agressão, de provocação entre os crentes, sejam elas verbais ou atitudinais, não importa. Você precisa saber que morder e devorar, provocar, são atitudes anticristãs. Morder, devorar e provocar são atitudes anticristãs. E que essas atitudes contra nossos irmãos minam a saúde do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, amados, no lugar de morder, no lugar de devorar, no lugar de difamar, no lugar de provocar, devemos semear a paz, devemos promover o amor entre os irmãos. E como disse o texto que lemos de Efésios 4, usar palavras que edificam ou que nos edificam uns aos outros. Talvez você esteja até me perguntando, não sei aí na sua mente, não sei o que está passando agora, o que isso tem a ver, né? Talvez você esteja pensando, o que esse mandamento tem a ver com esse momento que nós estamos atravessando, com essa época que nós estamos passando, em que se fala de vírus, só se fala de isolamento social, de quarentena, de distanciamento social. Pelo menos duas coisas eu tenho que te dizer inicialmente. Primeiro, essa lição nós estamos levando ela na sequência, porque parar os cultos no templo, esse é o terceiro domingo que a gente não tem, infelizmente, o ajuntamento solene, né? Os cultos não estão acontecendo, a escola dominical no templo, por recomendações do Ministério da Saúde, por bom senso, né? Nós devemos estar nos resguardando nesse primeiro momento. Então, o nosso tema anual, espero que os irmãos não se esqueçam disso, o nosso tema anual diz que é nossa suficiência em Cristo.
Então, se é que desejamos que a nossa suficiência esteja em Cristo, ou seja em Cristo, então devemos seguir os seus mandamentos. No texto que nós lemos do capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer: não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Ou seja, não foi isso que Cristo ensinou a vocês. No versículo 21, né? Efésios 4, perdão, versículo 20 e 21, né? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ou seja, então é mandamentos de Cristo. E se nós queremos de fato que a nossa suficiência esteja em Cristo, então temos que seguir os seus mandamentos. E um dos mandamentos da palavra de Deus são esses que nós estamos aqui ministrando hoje aos irmãos: não mordam e não devorem uns aos outros, não provoquem uns aos outros. E a segunda coisa, irmãos, que posso dizer que tem a ver também com essa época, porque é um tanto quanto mais difícil, porque eu fico pensando, eu fico observando, olhando as redes sociais algumas vezes. Tem hora que eu prefiro me distanciar delas, ficar um pouco longe, desligar a televisão, ficar mais tranquilo dentro de casa, ler um bom livro, ter um momento de comunhão, descansar, né? Não sei de quê, mas descansar, né? Parece que ficar parado cansa também, né? Então a gente aproveita esse momento. Mas eu fico impressionado que, em meio a essa crise toda que está acontecendo no mundo, ainda há pessoas se agredindo nas redes sociais por puro partidarismo político, fazendo politicagem, falando mal uns dos outros. As pessoas estão aí muitas vezes nas redes sociais com muita brincadeira, muita coisa. A gente fica às vezes até um pouco preocupado, né? Estou dizendo que a gente é de ferro, que a gente não pode brincar hora nenhuma. Não é isso que nós estamos dizendo, né? Mas tem hora que excede, né? E o mundo todo em crise, as pessoas brigando, falando. Eu fiquei observando ontem, boa parte do dia, né, entre os pastores de diversas denominações, uma discussão terrível, né? Se fazia jejum coletivo, se não fazia, se o presidente tem autoridade para convocar, se não tem. É tanta besteira que a gente ouve, tanta coisa. E pessoas assim, bem exaltadas para defender suas opiniões, defender os seus pensamentos, seus pontos de vista. Então, o que nós vamos falar aqui hoje tem tudo a ver, né? A Bíblia diz para não morder e não devorar uns aos outros, não provocar uns aos outros, né? Então, se você não tem nada o que falar sobre o assunto que possa trazer edificação, a sabedoria diz que é melhor calar-se. É melhor calar-se diante das situações que se apresentam a nós, né? Então as pessoas ficam numa época como essa, deveria estar mais contrita, deveria estar mais humilde, mais quebrantada, né? Deixa aquele fogo da política, das opiniões pessoais sobressair diante de uma necessidade maior de quebrantamento entre as pessoas, né? Então fica aí a nossa palavra de alerta, que isso que nós estamos falando aqui tem muito a ver. Talvez você pense que não tem nada a ver, mas tem muito a ver, porque principalmente familiares, crentes, pastores de diferentes denominações, até mesmo da própria denominações, como deveríamos estar todos nesse momento imbuídos de um sentimento comum de oração, de adoração, de quebrantamento, né? Porque também não adianta fazer jejum, amados, se não tiver confissão de pecados. Não adianta fazer jejum se não tiver arrependimento de pecados.
né? É tudo uma sequência. O que diz 2 Crônicas 7:14, de Deus sarar a terra, vem acompanhado de uma série de outras coisas que nós devemos fazer. Devemos ouvir a voz de Deus, devemos buscar a face do Senhor, devemos nos arrepender, nos desviar dos nossos maus caminhos. As pessoas às vezes só leem a última parte, que diz que Deus vai sarar a nossa terra, sarar o nosso Brasil, né? Eu quero dizer, amados, que Deus é soberano, Deus não é manipulado, nem mesmo pelas nossas orações, Deus não é manipulado pelas nossas palavras. Deus continua sentado, no céu não mudou nada. Deus continua sentado no seu alto e sublime trono. Não se esqueça disso. Quem perde o controle são os homens, Deus não. Deus está tranquilo, porque Ele sabe, e tudo está debaixo do seu poder, das suas mãos. Ele sabe o que vai fazer com tudo isso, qual é o propósito de tudo isso. Então, os 2 mandamentos que nós temos na Bíblia aqui são esses: não devorar uns aos outros, nem morder. Engraçado esse versículo da Bíblia, né? Vou explicar para você. E não provocar uns aos outros. Primeiro, falando sobre o não morder uns aos outros. Em Gálatas, pastor, mas tem isso na Bíblia? Talvez alguém esteja me perguntando nessa manhã, né? Mas pastor, tem isso na Bíblia? Né? Tem sim, né? Mais uma vez aproveitando aí, né, para saudar os que estão conosco aí, os que já passaram aí, os que estão conosco. Minha prima Malvina, lá de Manga, seja bem-vinda também aí nessa live, né? Queremos fazer uma live bem instrutiva, né? Aos irmãos, aos amigos, aos parentes, né? Beatriz, Vitor, Sônia, lá do Nordeste, me parece que é de Alagoas, se não estiver enganado. Marcão estava aí agora, lá de Portugal, né? Que bom que vocês estão aí ligados, ouvindo a instrução da palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês aí, tá? Mas vamos voltar ao texto bíblico aqui. O mandamento diz: não mordam e não devorem uns aos outros. Onde é que eu encontro esse mandamento, pastor? Abra a sua Bíblia aí, se você tiver uma Bíblia pertinho aí de você. Em Gálatas. Se é estudo bíblico, né, tem que ter Bíblia. Vocês viram aí, eu mostrei outro dia, né? Vocês viram ali atrás que o que não falta é Bíblia. Aracaju, Sergipe, muito bem, Sônia. Deus abençoe você aí. Vocês viram aqui atrás, né, que não tem desculpa. O que não falta é Bíblia para estudar, para analisar os textos bíblicos e poder trazer o melhor ensinamento possível ao povo de Deus, né? E que seja assim com você. Mesmo que você tenha uma Bíblia só na sua casa, se dedique a ela. Pegue essa Bíblia, leia, medite, pede a Deus para te falar através desse texto bíblico, e tem certeza que Deus falará com você. O Espírito Santo falará ao seu coração, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então olha só aí, o mandamento está em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 14 e 15. Tá? Talvez você tenha achado estranho, né, eu dizer: tem um mandamento na Bíblia: não mordais e nem devoreis, ou não mordeis nem devorais uns aos outros, né? Que isso, tem até mandamento para não morder, tem até mandamento para não devorar uns aos outros. Tem sim, irmãos. Olha aí, Gálatas 5, verso 14 e 15. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Olha só a recomendação ainda que Paulo, o alerta que ele nos dá, né? Paulo está dizendo: cuidado para vocês não se destruírem mutuamente, já que nós somos
corpo. Se começarmos a morder-nos uns aos outros, nós vamos acabar sentenciando a nossa própria destruição. Em outras palavras, é isto. Mas o que especificamente, em outras palavras, traduzindo num português mais claro, né? O que Paulo quer dizer com isso, meus irmãos? O que Paulo quer dizer com isso? Eu diria que esse mandamento ficaria da seguinte maneira: não fiquem agindo como animais irracionais, ferindo e prejudicando uns aos outros, com palavras, atitudes, semeando discórdias entre os irmãos, que, aliás, não sei se você sabe, a Bíblia diz que essa atitude é abominável aos olhos de Deus. Está lá em Provérbios 6, dos versos 16 a 19. Depois, se você quiser conferir, a Bíblia faz uma relação de coisas que Deus odeia. E a última coisa que a Bíblia diz, Deus abomina. E sabe qual é a última coisa que está escrito lá no verso 19? Aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Então, morder e devorar é uma expressão que o apóstolo Paulo usa aqui na carta aos Efésios, que tem o mesmo sentido de hostilidade, o mesmo sentido de má vontade com os irmãos, por meio de ataques sobre o seu caráter, sobre os seus valores, sobre os seus propósitos, sobre as suas ações, né, a fim de estabelecer alguma vantagem sobre quem você está atacando. Há um ditado popular que eu acho que ele é muito correto para esse mandamento aqui. Por quê? Porque nesse ditado popular, irmãos, ele diz assim: você não precisa apagar a estrela de ninguém para você poder brilhar. Não sei se você já ouviu esse ditado, mas é verdade. Tem pessoas que, para poder brilhar, acham que tem que apagar a estrela de outra pessoa. Há pessoas que, para chegar ao sucesso ou para levar algum tipo de vantagem, é capaz de pisar nas outras pessoas. Então, esse mandamento de Paulo aos Efésios aqui, e que serve a nós nos nossos dias, esse mandamento do apóstolo Paulo de não morder e não devorar uns aos outros, é fantástico esse mandamento. Por quê? Numa linguagem bem pitoresca, né, uma linguagem bem clara, morder e devorar são atitudes próprias de animais irracionais. Do gato em relação ao rato, do leão em relação aos antílopes. É como se Paulo nos dissesse: quando vocês tratam dessa maneira uns aos outros, estão agindo não como se fossem seres humanos, muito menos como cristãos. Então, por amor a Jesus, irmãos, por amor ao corpo de Cristo, que é a igreja, devemos prestar mais atenção nesse mandamento de Gálatas 5, versos 14 e 15. Muita atenção. Devemos prestar bastante atenção, a fim de proteger o grupo de cristãos, a igreja, contra esse desastroso câncer espiritual. Pior do que essa pandemia de coronavírus que está espalhada pelo mundo afora, é as desavenças entre os irmãos, as desavenças entre famílias. Tem muita gente que já matou muito mais gente em seu coração do que o coronavírus. É verdade. Parece assim dramático, mas é verdade. Tem muita gente que já matou muito mais gente em seu coração do que imagina. E isso é terrível, principalmente para pessoas que se dizem cristãs e servas do Senhor Jesus Cristo. Então, sobre esse mandamento, eu quero simplesmente dizer 4 implicações, ou 4 coisas que você deve prestar atenção a respeito desse mandamento do apóstolo Paulo. Primeiro, os cristãos devem evitar ao máximo as desavenças
e as discussões. É claro, irmãos, que haverá situações de que uns discordarão dos outros. Mas se tem uma coisa que nós não aprendemos, então por isso que talvez seja melhor evitar desavença e discussão. Se tem uma coisa que nós não aprendemos é diferenciar ideias de pessoas. Se de repente eu não gosto da ideia de alguém, eu passo a odiar essa pessoa também. Isso é terrível. Ou nós aprendemos a diferenciar ideias de pessoas, ou então a gente acaba atropelando as pessoas, passando por cima das pessoas, rebaixando as pessoas, falando mal das pessoas. Então existe uma tendência natural de às vezes nos sentirmos inseguros e ameaçados, né, por alguma situação ou por alguma pessoa, e eu achar que a melhor solução seja eu tripudiar, avançar e não fazer o contrário do que a Bíblia diz, que é andar a segunda milha com aquele que se pôs como se fosse o inimigo. Agora imagina que se com o inimigo a Bíblia manda a gente andar a segunda milha, né? A Bíblia manda amar os inimigos. Agora imagina entre os irmãos em Cristo. Quanto nós estamos distantes, irmãos, e quem sabe Deus está nos permitindo esse tempo de distanciamento social para repensarmos nossas atitudes como cristãos e voltarmos, né? E nós voltarmos aí para a vida novamente de uma maneira totalmente, uma igreja que vai impactar o mundo, uma igreja que vai impactar as pessoas, os nossos próprios familiares, nossas atitudes. É lógico que estamos falando de um modo geral, já havia cristãos que viviam de maneira piedosa, claro que existiam cristãos que já viviam de maneira obediente à palavra de Deus, mas nunca é demais lembrar que nós devemos cada vez mais nos aperfeiçoarmos até chegar aquele grande dia e que nós estaremos para sempre livre de tudo isso aqui, não é verdade? A segunda coisa que fica claro para mim nesse texto é que os cristãos precisam dar conta de que se morderem, se devorarem uns aos outros, é uma ameaça contra si mesmo, uma ameaça contra a igreja. As mútuas hostilidades vão resultar na própria destruição da igreja, destruição espiritual e destruição emocional dos irmãos. É por isso que tem muita gente hoje, às vezes não consegue, né, ficar num grupo de WhatsApp, não consegue ficar num grupo de família, num grupo da empresa. São tantas opiniões equivocadas que as pessoas dão, e às vezes até a gente dá também, e a gente acaba sendo ferido, acaba ferindo outras pessoas. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque nós não estamos lutando contra nós mesmos. Nossa luta é contra Satanás, irmãos. A nossa luta é contra os poderes das trevas, é contra o inimigo das nossas almas, é contra esse sistema mundano e perverso que existe em nossos dias, as potestades que estão no ar, né? A Bíblia diz, né, em Efésios 6, a partir do verso 11, que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. É isso que nós devemos estar muito conscientes disso. Nosso irmão, por mais que pense diferente da gente, não é nosso inimigo. Nosso inimigo é Satanás. Nós devemos tê-lo como inimigo comum. Então o grupo de igreja pode ficar sem nada que pareça uma verdadeira comunhão se começar a se morder e se devorar uns aos outros. Morder e devorar, veja que no verso 14 de Gálatas, que nós lemos, Gálatas capítulo 5, antes de falar o mandamento de não morder e de não devorar uns aos outros, Paulo fala sobre o amor que deve existir entre nós. Ele diz assim: o preceito é um só: amarás ao seu próximo, o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, não faça nada com ninguém, não fale nada com ninguém que você não gostaria que falassem com você, que você ou não faça nada ou não fale nada que você não gostaria que fizesse
ou que falasse com você. Então, morder e devorar, então, são pecados, pecados contra a lei do amor, né? Então, temos que abandonar. E a quarta coisa a respeito desse mandamento, que eu quero que você entenda nessa manhã, é que o mandamento oferece para nós uma lição importante. O cristão que se entrega à prática de morder, devorar, né, hostilizar o irmão, ele não está fazendo a vontade do Espírito, não está andando no Espírito, ele está satisfazendo os desejos da carne. No verso 16 aí do capítulo 5 de Gálatas, Paulo está dizendo que há um conflito entre a carne e o Espírito, e ele diz: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. O verso 17 que diz: a carne milita contra o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. E perceba depois, se você tiver mais um tempinho aí, depois que acabar essa live, você adentrar no texto bíblico aí de Gálatas 5, você vai ver aí que entre as obras da carne aí tem inimizades, dissensões, discórdias, iras, facções. Olha só, o apóstolo Paulo dá uma instrução lá no verso 15, que não devemos nos morder e devorar uns aos outros, e depois um pouquinho mais adiante diz que isso é obra da carne. Isso é obra da carne, não é obra do Espírito Santo. Então fique atento, irmãos, com isso aí, para que você não esteja de repente fazendo a vontade da carne e não a vontade do Espírito. Isso tanto pessoalmente, no contexto de igreja local, mesmo virtualmente, né, através das redes sociais, né? Vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria. Às vezes a gente vê uma coisa, vê outra, fica doido querendo rebater, falar uma coisa, falar outra. Isso acontece comigo, deve acontecer com você também, eu tenho certeza. Nós somos assim. E devemos então olhar o que o texto bíblico nos diz e ficarmos atentos para que nós não estejamos fazendo a obra da carne, a vontade da nossa carne, e sim a vontade do nosso Deus. Então a pergunta que fica, irmãos, diante de tudo isso, como é possível que um cristão possa agir como um animal feroz? Que explicação que nós podemos dar ao mundo, principalmente ao mundo, por essa anomalia, por essa discrepância entre a nossa fala e o nosso comportamento? Infelizmente, talvez você esteja pensando: mas isso não existe, pastor. Existe, irmãos. Infelizmente, eu já vi acontecer entre cristãos vários tipos de mordidas e devorações. Já vi pessoas conspirar para destruir a confiança dos outros com um terceiro. Já vi pessoas passar de casa em casa para falar mal de alguém, às vezes fala mal do pastor, fala mal do irmão da igreja, fala mal das pessoas de um modo geral. Já vi gente atribuir motivos ruins a uma pessoa, a alguém, por qualquer coisa que faça. E nós seres humanos somos assim. Às vezes a pessoa faz 99 coisas certas. Se ele fizer uma errada, o que sobressai é errado. As outras 99, os 99 acertos que ele teve na vida, não tem valor nenhum para essa pessoa. Já vi pessoas mentirem a respeito de alguém. Já vi pessoas assassinar em público o caráter de alguém, demonstrar pelo rosto, pela expressão do rosto, pelo tom da voz, pela escolha das palavras, o ódio estampado nos seus corações. E muito comum hoje usar as redes sociais, né, para denegrir a imagem de alguém, espalhar fake news e etc. Nós, como igreja do Senhor, temos que estar muito atentos para não deixar que essas coisas minem as nossas resistências espirituais. Nós estamos tanto buscando esses dias, mais do que nós estamos tendo muito mais oportunidades agora esses dias, e não vamos deixar que essas coisas nos contaminem e saiamos daqui pessoas piores. Pelo contrário, o propósito é que saiamos desses dias pessoas melhores em Cristo Jesus. E tem gente que, por fim, já vi pessoas ir
as vias de fato, né? Brigarem até fisicamente por causa de desentendimento. Estou dizendo isso entre cristãos, porque no mundo a gente vê briga o tempo todo, né? E para finalizar nossa reflexão dessa manhã, o segundo mandamento, que é um mandamento mais rapidinho para a gente pensar nele, mas não menos importante, né? Embora vamos pensar rápido nele, mas não menos importante, que é o mandamento de não provocarmos uns aos outros. É nesse mesmo contexto de Gálatas, viu, irmãos? No finalzinho do capítulo 5 de Gálatas, talvez você pense que não tem isso na Bíblia, então eu vou te direcionar aí. No capítulo 5, versículo 26. Vamos ler o versículo 25 e o versículo 26. Diz assim o apóstolo Paulo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, irmãos, provocar um irmão, o que é provocar um irmão? Provocar um irmão é lançar-lhe um desafio de modo irritante, um desafio com respeito à sua obra, à sua reputação, seu medo pessoal de agir ou suas crenças. Provocar você sabe que o irmão não gosta de determinadas coisas e você vai e fica sempre tocando naquelas mesmas coisas. É lógico que se for uma questão de pecado, a Bíblia diz que você tem que chamar esse irmão ao lado, à parte, e conversar com ele e resolver essas pendências que há entre vocês. Mas se você ficar alfinetando, mandando mensagens tipo subliminares, aliás, tem gente que nem manda mensagem subliminar, já manda diretas já, né? Manda mensagem direta, endereçada, só falta colocar o CPF da pessoa nessa situação aí. Então a Bíblia diz que aquele que deseja enfraquecer a igreja de Cristo provoca uns aos outros e não estimula os irmãos uns aos outros ao amor, à verdade. Não é isso? Então olha só, quais são as implicações, né, de um mandamento como esse? Irmãos, o contrário da provocação é o incentivo. É você incentivar os irmãos a ressaltar mais os seus acertos do que os seus erros. Corrigir os erros são necessários, sim, mas é necessário que você ressalte os acertos que as pessoas têm e estimule as vencer as limitações que possuem para seguir a vida cristã como um servo obediente ao Senhor. E eu quero terminar aqui essa live dizendo aquelas implicações desse mandamento. O que esse mandamento vai trazer de benefício para nós, para nossa reflexão? O que nós descobrimos com esse mandamento? Eu quero compartilhar com os irmãos. Ora, aquele irmão que se entrega a provocar os outros, aquele irmão que se preocupa em estar sempre provocando os outros, não indo ao contrário do que está escrito aqui na palavra de Deus, ele revela, de certa forma, um descontentamento. Não sei se vocês perceberam, no mandamento do não provocar, ele está no meio de duas palavras, né? Vanglória e inveja. O que quer dizer? Orgulho, né? Vaidade pessoal e inveja. Geralmente, que lição que Paulo quer nos ensinar com isso? É que geralmente as pessoas que provocam umas às outras estão dominadas ou por um sentimento de vanglória ou por um sentimento de inveja. E então ele vai usar a provocação como um meio de sobressair diante do outro, de quem ele está se vangloriando ou de quem ele está invejando.
tá? Então percebe esses detalhes. Os irmãos sabem, os irmãos que convivem comigo há mais tempo aí, Igreja Batista Nova Vida, meus amigos, de um modo geral, sabem muito bem que eu sou detalhista, eu gosto de observar o texto nos detalhes. Isso me chamou bastante atenção, que o mandamento de não provocar uns aos outros esteja entre duas coisas terríveis: vanglória e inveja. Vanglória é orgulho, vaidade pessoal. E invejar é achar que o outro, que você não está satisfeito com o que Deus te deu e você então deseja, nem com os dons que Deus te deu na igreja, nem com os bens materiais que Deus te deu. Às vezes você não está satisfeito com a família que Deus te deu, ao invés de orar e agradecer a Deus pela sua família. Às vezes, ao invés de você orar e agradecer a Deus pela sua igreja, você às vezes não está satisfeito, né, com ela, ou com os irmãos, ou com alguma pessoa, com o seu trabalho. Tem gente que fala mal do trabalho, mas não sai do trabalho, fica lá. É uma contradição. De vez em quando eu pego alguém falando mal do trabalho, eu falo assim: tem outras opções, camarada, procura outro emprego então. Se esse emprego não está te servindo, se não está bom, para que você está falando mal? Falando mal do seu patrão, falando mal do seu emprego, da sua empresa. Que bobeira é essa? Já que não está lhe servindo, sai fora. É melhor você sair fora do que você ficar falando mal, né? Ficar difamando, provocando as pessoas. Essa que é a verdade. Então, a primeira coisa que tem que ficar claro para mim e para você é que aquele irmão que se entregar a provocar uns aos outros vai revelar um descontentamento sobre o que Deus tem lhe dado, ou então uma falta de apreciação com as funções que o Espírito Santo lhe concedeu. Segunda coisa que eu aprendo com isso é que quem anda provocando o irmão revela que está dando muito mais valor à sua própria reputação do que a orientação e a ordem do Senhor Jesus. E a ordem de Jesus é que nós desenvolvamos um amor e uma unidade entre os membros, para que o mundo acredite em Jesus. Irmãos, o mundo só vai acreditar em Jesus, no Cristo que nós pregamos. A Bíblia diz que nós amarmos uns aos outros. Está lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. E a terceira coisa que eu aprendo aqui é que o mandamento traça uma nítida diferença entre obras da carne e fruto do Espírito Santo. Aquele que provoca não está afinado com o Espírito Santo de Deus. E, em último lugar, eu aprendo com esse mandamento de não provocar uns aos outros, que os cristãos, de um modo geral, devem descobrir, desenvolver e empregar os seus dons espirituais que o Espírito Santo lhe deu e manifestar o fruto do Espírito Santo a fim de preservar a unidade do corpo. Toda ação contrária, morder, devorar, provocar os irmãos, isso não vai trazer glória para Deus, e isso vai desanimar uns aos outros, vai fazer desistir dos seus ministérios, dos seus dons, do seu serviço prestado, e com isso o corpo vai enfraquecendo. Eu quero terminar minha palavra dizendo para você o seguinte, amado: que somos membros uns dos outros, devemos amar uns aos outros. Não devemos morder, devorar e provocar. Não devemos produzir nossa própria autodestruição. Procure conhecimento em Deus. Há um texto em Oséias, que me falta agora de cabeça a referência. Há um texto em Oséias que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E é verdade. O povo de Deus se perecendo por falta de conhecimento. É tanta gente sabida que não sabe nada, tanta gente falando tanta coisa ao mesmo tempo não falando nada. Então tome bastante cuidado com isso, e vale a pena você pensar, refletir: o que eu estou fazendo para melhorar a comunhão na minha família? O que eu estou fazendo para melhorar a comunhão na minha igreja? O que eu estou fazendo de positivo? O que eu fiz até aqui de positivo, de bom, para ajudar para que a minha cidade, o meu bairro, reconheça que Cristo está em mim, que eu estou
porque Cristo está em mim, então eu sou uma voz profética, eu sou uma pessoa que tem uma boa ação na cidade, porque o Evangelho de Cristo está em mim e eu estou nele, então eu vou aplicar os princípios do reino na minha vida. Pense nisso, amado. De onde é que Paulo procurou essa expressão? De não morder, de não devorar. Certamente ele deve ter imaginado lá aquilo que os animais faziam com os cristãos nas arenas. Eu fico imaginando que talvez seja isso. Quando os animais, os leões, destroçavam os cristãos na arena, né, nas arenas lá, como espetáculo público, a destruição, a tentativa de destruir a igreja, né, mas nem a perseguição é capaz de destruir a igreja de Jesus. Quem pode destruir a igreja de Jesus é os próprios crentes, os próprios membros, falando mal uns dos outros, provocando uns aos outros. Mesmo assim, a Bíblia diz que Deus não vai permitir que injustos, que ímpios, pecadores permaneçam na congregação dos justos. Deus está muito claro e muito certo disso. Ele é soberano nisso aí. Então pense qual tem sido a sua contribuição, a sua participação no reino do Senhor Jesus.